Fala pessoal, William Ruas, tudo certo? Vou falar hoje sobre como a mentalidade fechada e a zona de conforto podem ser prejudiciais para a inovação e para quem pensa para frente. Eu vou dar 5 exemplos para vocês que eu estudei ao longo do tempo, como eu sou um cara que gosta bastante desses temas, eu sempre procuro me aprofundar um pouquinho mais, né? E eu fui estudar a origem das maiores invenções do século passado, como elas surgiram, quem é que teve a ideia, quem é que botou para frente. Então eu vou dar 5 pontos para vocês aqui. Eu começo o primeiro ponto com a invenção do carro. O primeiro carro, por volta de 1900, ele foi criado, ele era um motor a vapor. Basicamente foi pego o modelo das charretes da época e colocado um motor dentro. A charrete, né, para quem não sabe, é a carroça, a popular carroça, só que mais bem elaborada, né, mais bonita, carregava mais de uma pessoa, 4 rodas, comportava 2, 4, 6 cavalos, tinha uma velocidade muito boa. E o primeiro carro da época, os primeiros rascunhos de carro da época, eles eram extremamente mais lentos, barulhentos e saía muito mais caro do que qualquer carroça da época, digamos assim. E com isso, o pessoal da época não pegou bem com essa tentativa de invenção. E foi uma rejeição muito grande para os primeiros criadores, no caso, né? Todo mundo dizia, por que eu vou trocar a minha charrete por esse negócio barulhento aí, caro, e muito mais lento do que a minha charrete. A questão que fica aqui, já nesse primeiro exemplo, é o que eu quero expor, na verdade, que eu passo por isso, tenho certeza que muitos de vocês também passam, é a crença limitante das pessoas. Quando a pessoa não tem uma mente muito aberta para as coisas. A questão não é certo ou errado aqui, a questão é ver o potencial futuro das coisas. O carro tinha muito mais potencial, não era na época, mas tinha muito mais potencial, e isso era facilmente visto em uma análise básica. Alguém que parasse para pensar e entendesse a ideia, veria que tinha muito potencial. Porém, a zona de conforto e o pensamento limitante fazem com que a gente trave em frente a inovações, a coisas diferentes que nos tirem daquela zona de conforto, ou nos faça pensar ou nos faça arriscar algo diferente. Então o carro quase que não foi criado por causa da crença limitante da época. Por sorte, os criadores, depois a gente chega no Ford, lá que foi um dos pioneiros a difundir o carro pelo mundo, né? Ainda bem que eles tiveram persistência para seguir adiante. O que vai nos levar ao nosso segundo exemplo. O segundo exemplo que eu tenho é o avião. Aí eu acho que todo brasileiro vai conhecer bem, né? Nós aqui conhecemos a história do Santos Dumont, foi um dos criadores, né? Tem uma polêmica aí, são 3, 4 pessoas que reivindicam a criação do avião e tudo mais. Mas o Santos Dumont tem vários vídeos, fotos da época, também por volta de 1900, dele andando naquele avião 14 bis. Ele se acidentou diversas vezes, caiu do avião, quase morreu muitas vezes. O avião era feio, era pesado, também lento. E todo mundo dizia pra ele, cara, por que tu tá tentando, tu tá batendo a cabeça nisso aí? Para com isso. Ah, mas eu quero me deslocar tipo, de um país a outro. Ah, mas já dá de fazer isso hoje, através dos navios. Os navios na época já eram super desenvolvidos, cabiam centenas e centenas de pessoas, já andavam pelo mundo todo. Realmente, na época era melhor um navio do que um avião. O avião estava em processo, isso foi antes da Primeira Guerra Mundial, inclusive. Mas a questão, mais uma vez, a gente para no pensamento limitante e na zona de conforto. A grande maioria opta sempre por esse lado. Por sorte, Santos Dumont e os seus adeptos, que era uma minoria, seguiram adiante e mostraram que o potencial do avião, como nós sabemos hoje, é muito maior do que o dos navios, inclusive. Então, ficando nesses dois exemplos, batem na mesma tecla: pensamento limitante e a zona de conforto. O que nos leva ao nosso terceiro exemplo. O primeiro computador criado por volta de 1950 e poucos, mais ou menos, o computador ele se equivalia a um prédio de 3 andares.
Era um maquinário extremamente pesado, não podia sair do lugar, tinha que ficar conectado na eletricidade o tempo todo. Ele não tinha a opção de escrever e imprimir alguma folha, alguma coisa. Foi um rascunho do computador, a gente está falando do primeiro computador da história. A ideia, quem idealizou, era possível apenas assim naquela época. E mais uma vez, a zona de conforto, a crença limitante, botavam para baixo algo que tinha um potencial gigantesco. As pessoas da época diziam que por que eu vou gastar tempo e energia nisso se eu tenho a máquina de escrever? A máquina de escrever para a época era extremamente ágil, portátil, você escrevia algum conteúdo e já saía na hora, podia se transportar para qualquer lugar. Então, na época, a máquina de escrever era comparada ao computador, como sendo muito superior ao computador. A grande maioria ia para esse lado, caindo de novo na zona de conforto. Vamos chegar no nosso quarto exemplo agora, que é impactante, que é através dele que eu estou chegando até vocês, que é a internet. As primeiras redes de internet difundidas pelo mundo também eram extremamente lentas, elas não tinham potencial de abranger muitas pessoas, era caro demais o equipamento para comprar. Aí o computador ele já tinha evoluído, né? A gente está falando por volta de 1980. O computador já era algo já mais difundido, já era, né, ele já diminuiu de tamanho, já tinha tela, mais ou menos como a gente já conhece, porém ele tinha que ter internet. Mas a internet também não tinha adeptos, não tinha tecnologia para se desenvolver. E mais uma vez, as pessoas compararam a internet com a máquina de fax na época, que a máquina de fax ela já era difundida no mundo todo, tinha como trocar comunicação entre países. Saía a folha, tu enviava algum conteúdo, algum material do Brasil, saía lá no Japão, algum desenho, enfim, algo que tu mandasse para lá, era extremamente ágil nesse sentido. E a internet não tinha como fazer isso, poucas pessoas tinham acesso. E mais uma vez as pessoas, a crença limitante, a zona de conforto, quase barrou uma tecnologia que é super difundida hoje. Inclusive tem um vencedor de prêmio Nobel, o economista Paul Krugman. Posso estar falando errado, provavelmente vou estar falando errado o nome dele, mas o Paul, vamos lá, o tio Paul. O tio Paul em 2005 tem uma frase dele que é clássica. Ele diz em 2005, tá pessoal? Em 2005 a internet já tinha pegado um corpo. Ele fala que a internet ia ser tão impactante para a economia mundial como foram as máquinas de fax, ou seja, não ia ter relevância nenhuma ao longo do tempo. A gente está falando de um cara que ganhou um prêmio Nobel. Para nós analisar que nem sempre a inteligência ela está desvinculada da mentalidade limitante. Então o estudo não quer dizer que você vai ter uma mente aberta. Claro, é melhor o estudo do que não estudo, sempre. Porém, a mente aberta, ela abrange muitas outras coisas. O que nos leva ao nosso quinto exemplo. Os primeiros cartões de crédito foram criados por volta de 1950 por um grupo de americanos que tiveram a genial ideia. Hoje qualquer um de nós concorda que é genial a ideia do cartão de crédito. O fato de não andar com dinheiro é ótimo, é excelente. A praticidade é enorme. Eles tiveram a ideia do cartão lá em 1950 e tentaram levar até os bancos da época. A gente tem o dinheiro aí, você disponibiliza o cartão. Claro, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas era similar, era um cartão e teria as máquinas para passar. Os bancos não aceitaram, acharam a ideia absurda. A gente está falando dos bancos, as maiores instituições financeiras do mundo. Os bancos não aderiram. Eles foram aderir o cartão 20, 30 anos depois apenas. Que viram que era uma boa ideia. Tu vê, por volta dos anos 70, 80. Eu falo tudo isso porque eu sou um entusiasta das criptomoedas. Eu quero chegar nesse ponto aqui agora. Seria o sexto tópico, mas eu não quis botar 6, eu botei 5 porque esses são os conhecidos de todos nós e que fizeram a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Mas eu conheço as criptomoedas há muito tempo. Quem não conhece aí, vamos lá, vamos falar de o Bitcoin. Só que as criptomoedas é um universo gigantesco. O que me chamou muita atenção, que agora a gente está em setembro de 2021 que eu estou gravando esse vídeo, né? O Messi, o maior jogador de todos os tempos, na minha opinião, o Messi acabou de ser contratado pelo PSG,
pelo PSG da França. E a curiosidade nisso, tipo, por si só é uma baita numa contratação. Quem é do mundo do esporte sabe o tamanho disso, né? Porém, o que eu quero me apegar aqui não é o Messi nem é o futebol, que eu amo. A questão aqui é que parte dos quase 20% do salário do Messi vai ser pago com criptomoeda. O PSG criou um token do Messi. Eu não vou me alongar agora explicando porque é muito complexo, mas o que eu quero dizer é que as criptomoedas, coisa que eu sofri muito no meu meio entre amigos aqui, que eu sempre fui entusiasta, e aí como as pessoas têm essa crença limitante, essa zona de conforto de procurar aprender, entender coisas diferentes, a gente fica sempre como louco, como o cara que está falando bobagem, coisa e tal. Mas enfim, a questão que eu quero chegar aqui é a seguinte: daqui uns anos, 5, 10, 15 anos, não acho que vai levar tudo isso, acho que em menos de 5 anos já vai acontecer o Pix propriamente dito é o embrião das criptomoedas. As próprias moedas nacionais estão indo por esse caminho, porque estão vendo que não tem mais volta, que as criptomoedas elas vão dominar o mundo. Basicamente, o que são as criptomoedas? É o dinheiro digital, para exemplificar bem o Pix. Todo mundo sabe fazer um Pix hoje praticamente no Brasil. As criptomoedas já fazem isso, o Bitcoin já faz isso desde 2009. Desde 2011, para ser mais difundido, foi onde realmente a rede começou a crescer mais e tudo mais. Mas a ideia do Bitcoin já vem lá atrás, 10 12 anos atrás. E só agora que a gente está começando a olhar e tudo mais. Aí mais uma vez a gente cai na crença limitante. A zona de conforto, como é difícil sair. E eu quero encerrar o vídeo aqui só com uma mensagem que eu sofri muito na pele e vejo o tempo todo. Quando você quiser fazer alguma coisa, tiver alguma ideia, tiver algum negócio em mente, faça. Mais vale o feito do que o perfeito. Eu tô gravando um vídeo cheio de cicatriz aqui. Eu sofri um acidente de moto, estava um tempinho meio mal, agora tô me recuperando. E a gente fica nessa de não fazer as coisas. Mais uma vez eu vou falar, faça. Mais vale o feito do que o perfeito. Não dê bola para ninguém. Se você for falar de alguma coisa, alguma ideia, provavelmente você vai ouvir várias negativas. Da sua família, dos seus amigos, de todo mundo que tiver à sua volta. Não é culpa deles, não é nem por mal. Isso é do ser humano, é inerente ao ser humano. Nós somos assim. As crenças limitantes fazem com que nós agimos assim, sempre. A questão aqui qual é? Faça independente de qualquer coisa. Beleza, pessoal? Tem alguma coisa para fazer? Faz. Vai na sua fé. Se a gente dependesse da opinião dos outros, a gente não teria as maiores invenções da humanidade até hoje. Essa é a moral. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Valeu!